Veja os destaques desta edição do Acontece no Rio. COI minimiza problema da poluição da água nos locais de competição. Parlamentares se reúnem com taxistas para discutir regularização do transporte de passageiros. Campanha para vacinação contra poliomielite é o tema da nossa entrevista de hoje. Em instantes. Olá! Qualidade da água nos locais de competição não preocupa o Comitê Olímpico Internacional. Para o COI, não há comprovação de que atletas americanos adoeceram devido à poluição da Lagoa Rodrigo de Freitas. Uma paisagem de cartão postal. Até a garça aparece para tornar o cenário ainda mais encantador. Mas essa beleza poderia ser ainda maior não fosse a poluição. A Lagoa Rodrigo de Freitas sofre com o esgoto que chega principalmente das galerias de águas pluviais e de ligações clandestinas. Remadores profissionais e amadores convivem com o problema diariamente. Mesmo com a poluição, a lagoa foi escolhida para receber as provas de remo e canoagem de velocidade nos Jogos Olímpicos de 2016. No início do mês, o local foi palco do Mundial Júnior de Remo. O evento teste para as Olimpíadas reuniu mais de 500 atletas de 50 países. Os remadores elogiaram as condições da lagoa, que foram aprovadas por dirigentes e pela prefeitura. Mas uma notícia divulgada nos Estados Unidos não agradou aos dirigentes brasileiros. 13 dos 40 atletas americanos que participaram do evento teste de remo apresentaram problemas estomacais. O médico responsável pela delegação atribuiu a doença à poluição da lagoa. A notícia acendeu o alarme sobre a possibilidade da poluição contaminar algum atleta durante os Jogos Olímpicos. A nossa equipe percorreu de barco alguns pontos da lagoa. Uma mancha cinzenta mudava a coloração do espelho d'água e chamava a atenção de quem observava a paisagem. Nós estamos exatamente numa das raias onde vão acontecer as regatas durante as Olimpíadas. Por aqui, realmente, nenhum sinal de poluição. Quem rema ou trabalha diariamente por aqui não aprova essa história americana de contaminação. William trabalha diariamente na embarcação que presta serviços ao comitê organizador das Olimpíadas. Ele não acredita que a contaminação tenha ocorrido na lagoa. Isso não acontece não, isso aí ele comeu alguma coisa aí e não aguentou. Eu mergulho, eu lavo a balsa, eu faço tudo aqui, não acontece nada. Os gringos vieram de fora mergulhar aqui, com certeza tiveram contato na boca com a água e não reclamaram, não tiveram nada, estão aí mais de 2 meses aí trabalhando. Esse infectologista reforça o coro dos que reprovam a versão de contaminação apresentada pelos americanos. Seria necessário que eles tivessem ingestão dessa água. E isso não acontece normalmente na canoagem, no remo. Então é pouco provável que essa contaminação tenha acontecido na lagoa. É mais provável que isso tenha acontecido através de alimento ou de água contaminada que eles tenham ingerido em outra situação. O que aumentou a revolta das autoridades cariocas é que a notícia da contaminação dos atletas foi divulgada pela mesma agência de notícias americana que publicou uma reportagem no mês passado com números alarmantes sobre a poluição na lagoa. Altos índices de coliformes fecais e a presença de vírus muito acima de níveis aceitáveis. Alberto Chebabo admite que a poluição existe, mas não impede que as regatas sejam realizadas na lagoa. A lagoa ela não tem a dificuldade que a gente tem, por exemplo, na Baía de Guanabara. Ela não tem resíduo sólido que possa atrapalhar, bater numa canoa, né, na hora da competição. E os atletas eles têm um contato muito pequeno com a água. Então, mesmo esse tipo de contaminação que existe na lagoa, ele não é suficiente para causar infecção tal nos atletas. Esse oceanógrafo já realizou vários estudos sobre as condições ambientais da lagoa. David Zee afirma que medidas preventivas poderiam evitar toda essa discussão. Por que não fazer um monitoramento, uma manutenção, uma checagem, uma limpeza na galeria de águas pluviais? Descobrir eventualmente alguns esgotos clandestinos que entram ali e segregar esses esgotos. Isso 1-2 meses antes de cada evento teste. E para isso é preciso que arregace as mãos, né, arregace as mangas, de tal forma que faça algum trabalho. Porque apenas a retórica de falar que está bom, falar que está ruim, nós
No final ficamos com a mesma coisa, ou seja, sem solução nenhuma. O temor de que a poluição manche os Jogos Olímpicos do Rio foi minimizado pelo Comitê Olímpico Internacional. Após 3 dias de vistoria na cidade, membros do comitê afirmaram que não há risco para a saúde dos atletas. E para provar que a qualidade da água não é tão ruim como aparenta, eles admitiram dar um mergulho coletivo na Baía de Guanabara. I propose we all dive, all of you. Frente Parlamentar se reúne com taxistas para discutir serviço irregular. Câmara vai apreciar projeto de lei que regulamenta o transporte remunerado na cidade. A Frente Parlamentar em Defesa dos Taxistas é formada por 46 vereadores. Cerca de 30 profissionais participaram da reunião. O vereador Jorge Felipe, que além de presidir a casa, também é o presidente da comissão, apresentou o projeto que regulamenta o serviço de transporte remunerado. Nós estamos criando uma nova lei que vai regulamentar a atividade e serviços de táxi na cidade do Rio de Janeiro, reconhecendo a profissão do taxista como determinado pela legislação federal. Para José Marcos Bezerra, presidente do Conselho Regional dos Taxistas, a participação dos profissionais foi fundamental na elaboração do projeto. Porque geralmente as leis vêm de cima para baixo e cumpre-se. E dessa vez nós temos a participação da categoria. Eu acho que isso é muito importante, o nosso vereador abrir essa oportunidade para a gente participar, debater e até dar nossas opiniões e sugestões. Segundo o projeto, fica estabelecido que o serviço de transporte individual remunerado de passageiros é de interesse público local. Assim, fica vedado que profissionais não regularizados realizem essa função. No Rio, são cerca de 30 mil táxis diariamente nas ruas e mais de 50 mil motoristas dependem do transporte para sobreviver. Eles aguardam o parecer dos vereadores na próxima semana. Na terça-feira da próxima semana, vamos votar em primeira e, como é um projeto de lei complementar e exige um intervalo de 48 horas entre a primeira e a segunda votação, na quinta-feira certamente vamos votar em segunda. Recentemente, cerca de 4 mil taxistas fizeram manifestação no aterro do Flamengo. Eles questionavam a legalidade dos serviços alternativos. A prefeitura garantiu que ia intensificar as fiscalizações. Mais de 200 postos em clínicas da família e centros municipais de saúde vão aplicar vacina contra a poliomielite. A campanha, que vai até o dia 31 de agosto, é o tema da entrevista de estúdio de hoje. Se o Brasil erradicou a paralisia infantil há mais de 20 anos, qual a importância dessa campanha de vacinação? Essa campanha de vacinação ela tem o objetivo de proteger contra a paralisia infantil, que é a poliomielite, apesar do estado de erradicação que o país tem, né? A gente já tem essa situação erradicada, não é uma doença que a gente tenha casos no Brasil, muito em virtude das campanhas de vacinação que já acontecem há muitos anos, mas a gente não tem um mundo livre da polio, né? Existem países no mundo, principalmente na região da Ásia, Oriente Médio e África, que ainda apresentam casos da doença polio. E você só pode se vacinar contra a polio em campanha como esta? Não, esse é um momento adicional, né? A campanha ela é uma convocação geral que se faz para todas as crianças de 6 meses até 4 anos, para que ela receba uma dose a mais, para dar um reforço no processo de proteção dela. Mas na rotina, essa criança ela já é vacinada no dia a dia dos postos de saúde, ela faz o esqueminha de vacinação tradicional, recebe as vacinas de rotina e também participa na campanha. A poliomielite, ela é causada por um vírus. Sim. Como que é feita essa transmissão? O vírus ele entra através da transmissão oral por alimentos ou água que contenham o vírus, nessas regiões onde há circulação do vírus da polio. Esse vírus ele se replica no intestino e ele migra para o sistema nervoso central. E é exatamente no sistema nervoso central que ele pode produzir lesões e danos importantes que levam à paralisia infantil. E existe alguma contraindicação para essa vacina? De um modo geral, não. É uma vacina que a gente já utiliza desde a década de 80 em todas as campanhas de vacinação contra a paralisia infantil. Essa vacina da vacina contra a polio oral, que a população conhece como vacina da gotinha, ela é uma vacina já utilizada há muitos anos, com bastante segurança. A única precaução que a gente orienta pais e responsáveis é que se a criança tiver uma situação de febre,
cursando com alguma doença naquele momento, é importante ter uma avaliação clínica da criança. E efeito colateral, existe algum? Praticamente nenhum. Uma vacina extremamente segura, extremamente eficaz. E quais cuidados devemos tomar se viajarmos para alguma região que tenha incidência dessa doença? A Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, eles orientam que pessoas que vão se dirigir por viagem a um desses países que ainda possuem circulação do vírus da polio, elas também devem se vacinar antes da viagem. Essa vacinação tem que ser feita pelo menos 4 semanas antes da viagem acontecer. E aí ela vai com pelo menos uma dose da vacina feita para garantir um mínimo de proteção durante a permanência no país de ocorrência dos casos. No próximo bloco, veja a segunda reportagem sobre a história das tradicionais pedras portuguesas. Exposição inspirada no livro Ficções, publicado em 1944 pelo argentino Jorge Luiz Borges, reúne obras de 33 artistas contemporâneos do Rio. A mostra fica em cartaz na Caixa Cultural até o dia 6 de setembro. O livro é uma extensão da memória e da imaginação. A frase é de Jorge Luiz Borges, cuja obra literária Ficções inspirou essa exposição no Espaço Caixa Cultural. A mostra surpreende e convida o visitante a embarcar na velha Kombi estacionada no hall para viajar pelas diversidades das obras de vários artistas consagrados no Brasil. A gente brinca, a equipe da exposição brinca que a obra do Borges é uma bússola invisível para a gente. Porque o Borges, durante toda a sua vida, ele estudou os recursos literários. A gente pode dizer que a obra do Borges é uma obra sobre a literatura. Por isso escolhemos Borges, porque a gente queria que a literatura tivesse presente na exposição. E trazendo Borges, é como se a gente estivesse trazendo uma biblioteca com todos os livros que já foram publicados no mundo. A Adriana Varejão está na exposição com essa sequência de fotografias digitalizadas. Castelo da Sereia de 2013, Castelinho de Areia de 2012 e Canibal e Nostálgicas de 98. O trenzinho desloca-se em círculos e passa entre um homem e uma mulher. É a obra Satélite, de Ismael Monticelli, baseada numa obra ficcional do século XIX. Será possível medir horizontes para a arte? Equalizador para Horizontes Distantes, de Marcelo Mosqueta, obra de 2014. Numa exposição como Ficções, o público está sempre pronto a ser surpreendido e impactado por obras como esta. Uma estrutura tubular nessa instalação. No meio do salão, o esqueleto de uma embarcação. E lá no canto, a versão feminina do centauro. Centaura, força e sensualidade na pintura de Daniel Lanes. As estruturas tubulares são escoras barrocas criadas por Alexandre Sartori entre 2009 e 2013. E Marconi Moreira criou essa obra Expansão, de 2012. Segue reto toda a vida, pinturas de Júlia de Bassi, motivos cotidianos como o trailer numa estrada ou um preocupado homem buscando ajuda com um carro enguiçado. Então a gente tem um panorama do Brasil nessa exposição, mas temos, independente da idade e do lugar onde vive, 33 artistas que são também narradores. A Onda, de Luiz Zerbini, de 2014. Na Grande Onda, cabem todas as manifestações de arte. My People, Only My People, instalação de Nazareno, de 2015. Um mundo com lobos na sala e escombros. Vidro e vinil para a obra de Marcos Chaves, de 95. Não falo duas vezes. O vídeo Piscina, de Lia Chaya, é de 2013. A nadadora se desloca sobre um labirinto submerso. Da piscina para o Rio São Francisco, onde Delso Uchoa se inspirou para fazer uma série de fotografias que ele chamou de Bicho da Seda. Cores fortes, obra de 2012. 7 quedas, acrílico, madeira e ferro, na instalação de 2010, criada por Reginaldo Pereira. 6 cores poetas, Marilá Dordô, em 2013, registra suas impressões sobre as cores. O artista plástico Barrão marca presença na exposição com sua obra Varapau, em porcelana e resina epóxi.
Ficções. A exposição fica no Espaço Cultural da Caixa até o dia 6 do mês que vem. Vale a pena circular por aqui e se surpreender com a nossa arte contemporânea. Elas são uma marca registrada da cidade. Seus desenhos correm o mundo e projetam a imagem do Rio. Hoje você vai assistir a última reportagem da série sobre a história das famosas pedras portuguesas. A exposição Tatuagens Urbanas ajuda a entender mais a tradição e influências das pedras portuguesas nas paisagens urbanas. Lisboa, 1951. Os trabalhadores assentam as pedras na capital lusitana. No Rio, a então novíssima Avenida Central, em 1906, recebe um novo calçamento que só realça a influência europeia no mobiliário urbano da cidade. Ainda 1906, a exuberância da Avenida Beira-Mar com o passeio público e seu terraço mirante. Em frente, o novo calçamento em pedras portuguesas. A Cinelândia Antiga, 1920. O prédio do Pavê Palace ainda está lá, na Praça Floriano. 1921, o antigo calçadão de Copa é semi-destruído por uma grande ressaca. Em 1926, homens de chapéus e paletós acompanham a reconstrução da estrutura do calçamento na orla da Princesinha do Mar. Eu acho que cada vez mais nós temos que pensar na cidade como um todo, né? Não podemos tentar resolver problemas isoladamente, eles estão ligados entre si e a pavimentação das ruas é parte desses problemas, né? Porque a pavimentação vai incluir não só o efeito estético de quem passeia, o conforto de quem caminha, mas também a drenagem das águas da chuva, a durabilidade desse material, o custo de manutenção desse pavimento, né? Então todos esses fatores, eles compõem essa consciência de preservação do meio ambiente, né? E dos valores culturais de uma sociedade. Neste vídeo apresentado na exposição Tatuagens Urbanas, o trabalho dos calceteiros, a retirada das pedras em Serra Aire, em Portugal, a sequência para encaixotar e exportar as pedras para o Brasil, a chegada no Galeão, o trabalho meticuloso dos calceteiros no Rio, a modernidade, moldes de acrílico, o assentamento cuidadoso das pedras pelo Rio. Na fotografia de Bruno Veiga, o foco nos diversos mosaicos de Copacabana. Foi através do escritório de Burle Marx que se realiza um projeto de paisagismo de Copacabana. E a planta de 1970 foi uma das atrações da exposição, importante documento, uma raridade. Copacabana do Alto, nas calçadas internas, junto aos prédios da orla, desenhos pouco percebidos ou divulgados. Os desenhos de Burle Marx constituem a maior obra de arte contínua do mundo. Copa, Ipanema e outras áreas da cidade inspiram a arte e o design. Lia Siqueira bolou a mesa Copacabana em 2006. O biombo de Chico Gouveia é inspirado no bairro em criação recente. E tem a espreguiçadeira e a cadeira de aço de 2011, obra premiada. Isabela Capeto se inspirou no calçamento da Praça Edmundo Rego, no Grajaú, para fazer este vestido. O maiô de Leni Niemeyer foi feito especialmente para a exposição. O lenço, também inspirado em Copa, é trabalho conjunto de Gabriela Rondinelli, Sofia Fragelli e Isabel Jobim, neta de Tom. Ipanema inspira. A Bossa do Olhar também tem desenhos que remetem ao calçadão. Óculos de Francisco Ventura. E ainda tem o jogo de chá e café, coleção Ipanema. De 2012, os bancos de Ipanema, de Fernando Carvalho. Também tem a poltrona, de Pedro Mughi e Leonardo Latavo, de 2006. Por toda a cidade, os cariocas e visitantes vêm e vão sobre as pedras portuguesas. As notas musicais do Boulevard, na 28 de setembro, em Vila Isabel. Mosaicos que enaltecem a obra de Noel Rosa e de clássicos da MPB. Na Cinelândia, poucos reparam. Os mosaicos em pedras portuguesas formam latões de filmes na calçada. As pedras na Urca. A Rosa dos Ventos é um mosaico que não perde o rumo com os pontos cardeais. A Âncora. Espaço democrático, as pedras também se apresentam no estreito espaço na ponte do bairro da Urca. Desrespeito. Em Ipanema, a continuação improvisada da ciclovia é um borrão sobre as pedras portuguesas. Realmente uma pedrada no bom senso. As pedras também inspiram os poetas que amavam o Rio e estão eternizados nos corações e alma dos cariocas. Com a licença poética de Drummond, no meio do caminho tinha uma pedra, portuguesa, é claro. E o Acontece no Rio fica por aqui.
Você pode rever este e outros programas do site da Câmara. Acesse câmara.rj.gov.br. Até a próxima!